Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O assunto que tá na boca de todo mundo agora é a história do CONAI, a Conferência Nacional de Educação, né? De onde saiu o SNE, uma proposta para um Sistema Nacional de Educação, que seria, digamos assim, o novo grande regulador do sistema de ensino nacional, evidentemente contemplando as escolas públicas e particulares. Eu falei disso na minha conta do Instagram outro dia. Se você não me segue pelo Instagram, eu tô fazendo conteúdos diferentes pro Instagram e pro YouTube. Tá aqui na tela o link, me siga por lá se você quiser outro tipo de conteúdo e uma interação maior, né? Porque lá eu respondo diretamente as perguntas de vocês, eu consigo atender vocês melhor pelo Instagram. E a primeira manifestação minha a respeito do Sistema Nacional de Educação e CONAI foi pelo Instagram. Então eu já vou fazer esse comentário aqui para vocês do YouTube, integrando algumas das repercussões que eu recebi ali pelo Instagram. Porque qual que foi a linha do meu raciocínio ali naquele vídeo que eu fiz de 5 minutos, aquela transmissão ao vivo que eu fiz naquela rede? Foi o seguinte, eu disse assim, olha, realmente aquilo que começou em 2010, quando o Haddad foi ministro da Educação, na época do governo Dilma, está sendo recapitulado agora. Para resumir muito qual que é o objetivo, o plano do PT para a educação brasileira, é centralizar ao máximo todas as decisões a respeito do que será a escola, desde a quantidade de horas, até a idade, até material, conteúdo, absolutamente tudo. Tudo aquilo que envolve a vida escolar e de ensino das crianças, o PT quer que esteja submetido, que esteja vinculado a um conselho federal. Isso é centralização, é quando você vai ter uma única, digamos assim, diretriz, contemplando absolutamente tudo para o país todo, concentrado ali. Esse tipo de proposta, ela é típica de governos que buscam a concentração do poder no que diz respeito à discussão ideológica, porque a escola, evidentemente, como é na escola que as pessoas têm o primeiro contato com ideias, discussões, o tipo de disciplina que você valoriza ou não, entende? É na escola que você tem a oportunidade de aprender a interpretar texto, ou, na verdade, você enfrenta a obstrução no aprendizado da interpretação. Então, a escola é o primeiro contato das crianças na sociedade moderna, tal como ela está hoje constituída. A escola acabou tendo essa função de ser o primeiro contato com a cultura. Então, a partir do momento que na escola você cria um ambiente em que o que será a primeiro contato da criança com a cultura seja homogêneo, você consegue, digamos assim, diluir a diversidade das opiniões, de pensamento, de debate num país. Vocês entendem onde é que eu quero chegar? Então, quanto mais centralizado for um sistema de ensino, mais oportunidades tem o Estado de produzir unidade nacional. Por isso que desde a década de 30, e evidentemente quem trabalhou muito bem nisso foi a Era Vargas, o objetivo da escola é realmente ser um lugar que promova a unidade de pensamento, tá? Mas não é assim, a unidade de pensamento em cada consciência. É produzir uma forma de pensar, uma espécie de grande consenso, entendeu? Que limite as referências das pessoas numa sociedade e homogeneize a maneira de pensar, tá? Ainda que nesse grande homogêneo você tem aquelas vertentes que não são tão diferentes entre si assim. Uma coisa é a pessoa ter a chance de aprender lógica e de repente aplicar ali o conhecimento que ela tem de lógica à interpretação de até uma proposta de redação para poder contestar o sentido da proposta e responder àquela proposta dizendo que ela, por exemplo, não tem sentido, né? Como se vocês pegarem assim os temas do Enem recentes. É tudo assim, você pede uma pessoa de 17 anos resolver um problema social, beira o ridículo, entendeu? Uma pessoa que tem um pingo de noção de lógica, ela já sabe que a proposta em si é uma proposta ridícula. Agora, essa pessoa tem de ter tido acesso à educação
clássica, a trivium e quadrivium, né? As pessoas que estudam filosofia, como foi meu caso, acabam tendo acesso naturalmente, porque o trivium e o quadrivium foi realmente a base da educação dos maiores gênios da história da humanidade. Então, se a gente quer, quando a gente vai estudando a vida, a biografia, etc., dessas pessoas, a gente descobre que o modelo educacional anterior ao do século XIX, que é o modelo positivista, que é essa coisa ultrapassada, bizarra, que sinceramente tortura almas todos os dias, esse modelo que tá aí, a gente já teve coisas melhores antes, né? Então quem tem um pouco mais de cultura consegue contrapor modelos e entender por que é que a escola tá falida. Agora, quem não tem, fica evidentemente preso àquilo que está recebendo. Então, quanto mais você homogeneiza sistema de educação, método, direção, tipos de escola que o Estado permitirá e etc., o que é que você acaba fazendo naturalmente? Diminuindo, né, a variedade de pensamento, né, que a gente vai ter no país. E é esse o plano, entendeu? Quando você procura fazer um sistema nacional de educação, quando você procura centrar na União, né, em nível federal, todas as decisões sobre educação, o que você está tentando é promover homogeneidade, inclusive ideológica, no país, tá? Então, no final das contas, isso é o que importa vocês compreenderem realmente. Tem um monte de gente debruçada sobre o CONAI, eu tô ouvindo, assim, comentários mais bem elaborados tecnicamente, outros, assim, a opinião mais rasteira, mas a maioria das pessoas entendeu que o risco de você ter essa hipercentralização é piorar o que já está ruim. Se a gente fosse se olhar no espelho e fazer um exame de consciência, qualquer pessoa que abre a boca para falar de educação, o que a gente tem que admitir? Bom, para começo de conversa, que o sistema educacional, tal como existe hoje, ele é ultrapassado. O modelo positivista de submeter algumas pessoas a 5 disciplinas diferentes a cada 45 minutos, todos os dias, de maneira, enfim, desordenada, é um negócio totalmente ultrapassado, tá? Contudo, as pessoas que têm uma certa aptidão para a vida intelectual, ou para as matemáticas, ou para as ciências, se vira bem na escola, consegue tirar algum proveito. Esse proveito não se deve à estrutura da escola, esse proveito se deve à vocação delas próprias, ao fato de elas terem aptidão para a concentração, elas terem aptidão para o aprendizado, elas terem curiosidade sobre as coisas. Eu estou esse ano dando aula numa escola e eu fiquei impressionada com uma turma de 8º ano que eu tenho. É uma turma de 8º ano que tem alguns alunos que têm um interesse pelas coisas e pela vida que, assim, é um negócio de te deixar gratificada. Eles falam, nossa, que incrível, né? Eu acho que a escola só não faliu e só não ruiu ainda, porque como existem pessoas inteligentes que se comprazem com o aprendizado de várias disciplinas, enfim, a escola não é uma tortura para esse tipo de pessoa. Agora a gente tem que entender que a escola no Brasil é obrigatória, e esse modelo de escola obrigatória, ele se torna um entrave e um negócio péssimo para a vida de vários brasileiros, tanto aqueles que não têm aptidões intelectuais, quanto aqueles que têm coisas mais urgentes para resolver, quanto aqueles que não têm a maturidade minimamente necessária para respeitar o próximo num ambiente de aprendizado coletivo, você entende? A gente tem muitos problemas graves que inviabilizam que a escola funcione. Então o modelo já é ultrapassado. A gente tem milhões de problemas que tornam o modelo uma camisa de força que prejudica algumas pessoas. Tem as pessoas naturalmente inteligentes conseguem tirar proveito, mas mesmo elas ficam amarradas. Eu sou um caso, eu sou um exemplo, tá? Desde os 13 anos de idade, 14 mais especificamente, eu sabia que eu queria me dedicar à filosofia. Eu falei, não, eu quero estudar filosofia, ponto final. Eu tive que ficar esperando terminar o colegial para finalmente poder ter tempo livre para me dedicar mais à tarefa que eu queria, né? E evidentemente que aquele tempo do colegial, o que eu queria ter feito? Eu queria ter gastado meu tempo entre 15 e 18 anos para dominar as línguas. Por quê? Para eu poder, digamos assim, ler o máximo de literatura e saber grego, latim, italiano, etc., para ter as ferramentas necessárias para entrar nos mundos
no mundo peculiar de cada um dos filósofos e ter uma capacidade maior de compreendê-los, né? A escola me atrapalhou, eu posso dizer isso. E eu era aquela aluna nota 10, eu sempre fui uma boa aluna, nunca dei trabalho, nunca fiz bagunça, sempre fui bem, raramente ficava de recuperação de alguma matéria, entendeu? Passei no vestibular direto da escola e mesmo assim, hoje eu fazendo a retrospectiva, eu falo, cara, a escola me atrapalhou durante 3 anos, porque com 14 anos eu já sabia para onde eu ia e eu tive que ficar ali cumprindo tabela, né? Porque esse modelo de homogeneizar esse sistema de que todo mundo vai fazer o mesmo trajeto não é um sistema que te dá necessariamente oportunidade, é um sistema também que te trava, né? E com o qual as pessoas que amam estudar e que amam aprender lidam bem, conseguem lidar, porque as pessoas gostam disso, mas não é também, nem para elas é bom, é isso que eu quero dizer, tá? Outro dia eu observei também um menino que tem uma inteligência assim, matemática fora de série, e eu fiquei com dó, porque eu falei, cara, que talento, pra que segurar esse moleque mais, sei lá, 4 anos numa escola, em vez de deixar ele aprender, sei lá, daqui a pouco o cálculo diferencial integral, porque ele vai conseguir. Ele vai conseguir, entendeu? Mas ele vai ficar sendo ali retido. Então a escola como um todo, o modelo escolar, não só o brasileiro, de maneira geral, hoje, o que eu falo que esse que tem origem positivista, ele é ultrapassado. Esse modelo positivista foi assaltado por esse objetivo gramscista de ter hegemonia na cultura, né? Homogeneizando a maneira de pensar. Você tem o poder hegemônico das consciências, né? Você ganha as consciências antes de chegar ao poder. Essa é a história que no Brasil foi aplicada. Bom, isso piorou, porque aí você tem o pior dos dois mundos. Você tem o modelo positivista contaminado por esse desenvolvimento do marxismo, que é o gramscismo, né? Então, assim, no Brasil a gente tem o pior dos mundos, né? E o que a gente tem de mais grave aqui ainda é um bando de gente pendurada em MEC, pendurada em secretaria de educação daqui, de lá, e supervisor daquilo, e supervisor disso, ganhando salários super altos. E essas pessoas nada mais são do que burocratas que ficam verificando se o professor e se o diretor estão fazendo direito ao seu trabalho. E essas são as pessoas em quem eu daria feliz. Assim, eu não posso falar que eu daria um murro na cara delas, né? No Brasil a gente não pode falar de tudo, mas eu facilmente tiraria sarro na cara delas se elas dirigissem a palavra a mim. Porque quem sabe o que é sala de aula é o professor, e é o professor vocacionado que está ali para ensinar a pessoa que está na frente dele. O meu comentário no Instagram foi nessa linha. Eu falei o seguinte, sabe? A gente tem 2 problemas no Brasil. Uma burocracia insana que não sabe o que fazer com a educação ou que quer instrumentalizá-la para fins políticos, né? Essa palhaçada aí, e que fica jogando dinheiro no ralo não, né? Mas produzindo meios de um bando de canalhas que tem esqueminhas com educação, desde editoras até material, papapá, ganhando um dinheiro louco em cima de uma canalice que é uma violência que você faz à alma de milhares de crianças e adolescentes no Brasil, tá? E jovens também, porque isso contaminou a universidade. Bem, por outro lado, e eu posso falar porque eu sou uma professora que ensino. Eu sou uma professora que eu consigo olhar pro coração de cada aluno meu, entendeu? E eu falo, não, eu preciso entender essa pessoa. Se eu não entender essa pessoa, eu não consigo chegar nela. Eu preciso fazer esse esforço. Tudo bem, eu tenho coisas legais para compartilhar, e claro que se ela estiver aberta para aprender, aí é que a coisa vai funcionar. Mas ainda que ela não esteja aberta para aprender, eu posso, se eu conhecer, se eu entender ela, eu posso mostrar para ela porque vale a pena se abrir para entender. Estão entendendo o que é professor? Professor é isso. É a pessoa que tem essa vontade de fazer isso, é a pessoa que quer fazer isso, que se dispõe a fazer isso, entendeu? E aqui no Brasil a gente tem um bando de burocrata que ganha salários astronômicos para vir dizer o que a gente faz ou não. E do outro lado, o que é que os outros bons professores, qual que é a outra porcaria que os bons professores enfrentam? O bando de imprestáveis que não conseguiu outro emprego na vida e vai ser professor porque é loser, me perdoem, vou falar o português claro. A gente observa as escolas, qualquer escola pública, escola particular, tal. O que acontece? O professor virou uma tarefa ingrata, por quê? Bom, porque com um sistema todo errado desse, não tem como dar certo, tá? Então é uma profissão um pouco ingrata, né? Não, nível superior um pouco melhor, que é aquele no qual eu sempre atuei, mas eu tenho aí umas experiências no ensino básico, e assim, eu já estudei o ensino básico, e eu observei o ensino básico infantil, e eu fiz comparação para entender o que era o IDEB, os parâmetros internacionais, a alfabetização, na época que minha filha se alfabetizou, por causa de uma história que eu já contei aqui em algum vídeo passado e não vou repetir hoje, tá? Mas assim, eu acredito sim nos parâmetros
de medição, você consegue medir se a pessoa está aprendendo, né? Então eu, por exemplo, quando no Brasil a gente começou a se definir, digamos assim, valorizar as escolas que conseguiam IDEB alto, um índice de aprendizado alto, você começava a reparar que aquilo motivava as professoras, e motivava as diretoras, e as equipes ficaram envolvidas, e as equipes entendiam o caminho para você conseguir pegar uma criança e pelo menos ensinar ela a ler, interpretar basicamente e contar o básico do português e da matemática, que são as coisas que importam, o resto é um pouco perfumaria. Então assim, eu estudei bastante esse tipo de coisa e eu sei que funciona porque eu vi acontecer, tá? E o que eu quero dizer para vocês é, além do entrave dos burocratas, os bons professores têm outro problema, que são todos essas pessoas que não conseguiram outro emprego na vida e vão ser professores, né? E esses também são um problema grave, porque esses topam qualquer parada. Veio material porcaria? Vai! Eu fiz estágio, eu sou licenciada, fiz licenciatura em filosofia, fiz estágio em escola pública quando eu fiz faculdade. O professor com quem eu fiz faculdade, eu na época tinha 20 anos, eu percebi que ele era picareta. Por quê? Porque o cara não estava afim de nada, entendeu? Ele não tinha autoridade nenhuma, porque ele não tinha nada de interessante para dizer para a classe, a verdade era essa, a classe era tranquila, a aula que eu dei eles gostaram, mas na verdade ali o cara não tava afim, entendeu? O cara tava ali porque ele não tinha arrumado outro emprego. Então era isso, era uma questão pragmática. E esse é o mundo que o pragmatismo não funciona. Tá? O mundo da educação é o mundo do encontro das almas. Então, ou você quer encontrar outra alma, ou a coisa não vai funcionar. E aí, os vários bons professores, nas várias disciplinas que a gente tem no Brasil, são sufocados, de um lado, por essa discussão burocrática improfícua, inútil, ineficaz, que não vai levar ninguém a lugar nenhum, vai, no máximo, produzir alguns benefícios políticos para essas facções imprestáveis no poder que ficam assaltando a gente via impostos, porque isso que é a política brasileira em geral, e de outro lado a gente tem, como esse sistema educacional brasileiro é falido, um monte, mas uma leva, um mar de picaretas que não conseguiram outro emprego, isso na universidade, ó, tá cheio, mas no ensino básico também não falta. Esse pessoal, porcaria, preguiçoso, desinteressado, não, sem vocação, que ficam ali, sabe, fazendo o aluno perder tempo, ou no mínimo não tendo nem a decência de falar, ó, aqui não tá legal, vamos mudar, vamos pra quê? Não, aqui eu errei a mão, vamos por ali. Pô, é normal você errar o percurso, tá? Corrige o rumo e vai, entendeu? É natural que o professor erre. O problema é que o maior erro é o professor não entender qual é a sua profissão. E esse é o outro problema que a gente tem no Brasil. Então, o plano do PT para a educação, como vocês já poderiam imaginar, é um negócio que só vai beneficiar politicamente uma das facções políticas no Brasil, que é essa, que é a deles, né? A deles e a dos fabianos. E evidentemente, todo mundo que trabalha na burocracia da educação também gosta, porque se você tem centralização, você vai ter que vigiar. Você vai ter que ter gente verificando, vai ter que ter um monte de supervisor. Ah, quem não quer um concursinho de supervisor para ter um salário gordo, sentar na sala de aula, sem tendo a obrigação de compreender o próximo para tentar tocar aquela alma? É o que um burocrata mais quer. Ele finge que ele trabalha pela educação no Brasil e ele não faz um A pela educação no Brasil. Porque educação, para você fazer algo, você tem de estar na frente de pessoas que ou precisam ser educadas ou querem, tá? Então esse é o ponto, ou seja, o CONAI, o SNE, essa discussão toda é a repetição e é mais um capítulo na história da falência educacional total brasileira, que se realmente quisesse reencontrar o rumo, em primeiro lugar admitiria que está trabalhando com o sistema falido que não tem como dar certo. Mas não tem coragem. O objetivo não é se olhar no espelho para corrigir e parar de violentar as almas, né? O objetivo é simplesmente satisfazer os anseios de facções políticas ou da burocracia do Estado. Então, meus amigos, nós, professores dedicados, continuamos ferrados. Se você não viu meu comentário no Instagram, vai lá. Porque o que eu falo basicamente é o seguinte: você, professor picareta, não vocacionado, pelo amor de Deus, saia da sala de aula. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, porque você acaba sendo cúmplice dessa porcaria toda. Nós que sabemos o que tem que ser feito, se apenas nós estivéssemos lá, eu duvido que a educação estaria nesse estado. Porque a gente sabe o que fazer.
com ou sem a burocracia enchendo o saco na nossa orelha, com ou sem facção política falando besteira para finalidades próprias. A gente sabe o que tem que ser feito. Tá? Você não. Você é refém dessa porcariada e você não consegue nem sequer ter a dignidade de até ganhar um pouquinho menos para fazer outra coisa, mas deixa o espaço ali livre, um espaço que você não sabe ocupar. Tá? Se você é professor e ficou triste com isso que eu disse, porque você acha que é impossível dar aula, porque as salas de aula estão inviáveis, eu entendo exatamente o que você está falando, mas novamente vou dizer, se você está diante de uma classe e você percebe que ali ninguém quer aprender, você tem uma coisa a ensinar para eles. Por que eu estou diante de 20, de 10, 20, 30 pessoas que não querem aprender? Vocês conseguem entender por que vocês não querem aprender? Vocês conseguem entender por que é que vocês têm aí no coração tudo, menos curiosidade e amor pela verdade? Vocês conseguem entender por que é que vocês estão vivendo essa tensão? Vocês conseguem entender por que vocês não querem estar aqui? O mínimo que você pode fazer é ter essa discussão. E assim você está ensinando alguma coisa para eles. E olha, isso não é pouco. Porque se você ajudar os alunos a entenderem a falta de sentido e a falência do próprio sistema no qual eles estão inseridos, você consegue dar a eles o consolo próprio, a compreensão, tá? Então, assim, é ingrato ser professor no Brasil hoje? É ingrato. Mas é uma tarefa para gente forte e gente que consegue, assim, entender exatamente o que os burocratas e as facções políticas querem e nem por isso deixar de fazer o seu trabalho. Bom, é isso que eu queria dizer para vocês. Tem vários livros legais na minha livraria em promoção sobre educação. Eu vou deixar alguns para vocês que são professores bons na descrição. E você, professor de ensino de educação infantil, ou você que tem filhos pequenos, eu quero deixar uma indicação especial que não tem na minha livraria, mas que você acha na Amazon ou na livraria da editora, que é essa caixa maravilhosa da Elza Beskov, que é uma autora e ilustradora de histórias infantis da Suécia, uma das mais amadas do país, e que a editora João e Maria, a Cosaque Naif da literatura infantil brasileira, vocês lembram da Cosaque Naif? Publicou. A Cosaque Naif só fazia trabalho editorial de primeira linha, aquele livro que você fala, nossa, isso é um livro ou uma obra de arte que eu tenho na minha mão? A Cosaque Naif, ela, digamos assim, ressaltava o valor artístico de uma obra literária. A João Maria também faz isso, só que com livros para os nossos filhos, para as nossas crianças. Eu li essa Rosalinda e a Pequena Corça, que historinha linda! Por que esses livros são tão legais? Porque, na verdade, eles têm gosto de infância. Essa autora, ela mistura imaginação, mitologia, brincadeira, jogos, o absurdo. Ela consegue transformar em história o que é a brincadeira da criança. Vocês já olharam para os seus filhos brincando? Você que é professora, você repara nisso nos seus alunos brincando? A estrutura da brincadeira é aquilo que dá a consistência para suas historinhas, tá? As suas historinhas têm gosto de infância porque elas meio que mimetizam a estrutura da brincadeira, só que no universo da literatura. Então, assim, são histórias que qualquer criança vai amar e vai ler milhões de vezes. Ó, tô mostrando do avesso para vocês, tá? Então, assim, mais um... E assim, as ilustrações são maravilhosas também. Eu não adianta ficar mostrando aqui pra vocês, mas olha o que essa mulher desenha. Vocês entendem? É um primor isso aqui. Tá bem feito, tá lindo, capa dura, né? Pra criança, vocês sabem, tem que ser capa dura, porque a criança lê, abre, tem que ser forte. E é algo que você pode ler pro seu filho, você pode trabalhar em sala de aula se você é professora, e seu filho pode ler sozinho. A editora João e Maria é, nesse momento, a minha editora de livros infantis favorita da vida, tá? Eu nunca vi uma editora com tanto cuidado, então, assim, tudo que eles publicam e que eu consigo ver, eu faço questão de divulgar. E, assim, pra gente ter alguma chance na educação, a gente tem que começar com os pequenos, tá? Então, fica aí como indicação literária, o único livro sobre educação que não tem na minha livraria. Mas o link tá aqui na descrição. Obrigada pela companhia e até a próxima.